O pessoal, estou recebendo aqui em casa meu ex-aluno, amigo, auditor fiscal de São Paulo, Cassiano Leonel, vasto conhecedor de economia, principalmente de contabilidade. Né? Estamos gravando esse vídeo que eu queria que ele contasse um pouquinho para vocês sobre as dificuldades de um concurseiro, porque eu sou de 2007, Cassiano é de 2014, quer dizer, muito mais jovem que eu, em termos de preparação muito mais atual até que eu, né? Tá mais por dentro de como é que se prepara hoje em dia. Não que isso tenha mudado tanto, até porque eu estou aí dando aula para o pessoal, mas eu queria que ele trouxesse um pouquinho para vocês a visão de um recém-aprovado, né? Sim. De um recém-aprovado. É o último concurso de SS São Paulo, o concurso do Cassiano. Eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente. Primeiro, começa contando pra gente quem ele é, qual a origem dele, como é que ele escolheu prestar concurso de auditor fiscal e no final falasse um pouquinho de método de preparação. Cassiano, seja muito bem-vindo. Obrigado. Conta aí pro pessoal um pouquinho por que você resolveu prestar concurso de auditor fiscal, como é que foi sua trajetória até chegar onde você está hoje. Obrigado, professor, pelo convite. Muito obrigado por abrir a porta aqui da sua casa. Eu comecei nesse mundinho dos concursos em 2012. E depois de muito pensar e de pesquisar sobre carreiras públicas, eu decidi que gostaria de ser auditor fiscal. Né? Dessa decisão até a aprovação, passaram-se alguns meses. Dei algumas cabeçadas por aí, mas o importante é que no final de tudo deu certo. Sou economista formado e trabalhava na iniciativa privada e me incomodava o fato de não ter uma atividade que fosse relevante. Todo mundo sabe que a remuneração e a estabilidade de fato são atrativos da carreira pública, né? Mas eu gostaria de aliar a isso, e essa era a minha intenção na época, aliar essas facilidades com uma atividade que fosse relevante para a sociedade. Então eu pesquisei bastante e decidi que seria auditor fiscal. Uma conversa anterior que a gente teve, o Cassiano estava me falando que ele pensou em prestar outros concursos, mas Sim. decidiu prestar concurso de auditor fiscal, e o motivo que ele me deu é um motivo que eu não só acho válido, mas já verbalizei para alguns alunos que é alguma coisa que você precisa prestar atenção, qual seja. Na medida em que você estuda, por exemplo, para auditor fiscal, você se prepara em 90% do seu estudo para qualquer concurso de auditor fiscal. Sim. Seja ele municipal, estadual ou federal. Né? Se você está num caminho para prestar um concurso estadual, por exemplo, e sai o concurso da Receita Federal, você já caminhou bastante, né, Leonel? Sim. Você já está semi-pronto, você vai precisar estudar algumas coisas a mais, algumas coisas que se diferenciam no edital, mas de qualquer forma você já está quase lá. São poucos tópicos, né? Ou uma matéria ou outra que você tem que adicionar no estudo. Aí eu perguntei assim para ele, mas você não pensou em prestar Banco Central, por exemplo? Sim. Resposta... faz sentido com a minha formação, né? Exatamente. Só que por outro lado, o que acontece? Concurso de Banco Central tem um a cada 3, 4 anos. Né? Se você presta e não passa, o próximo é daqui a 3 ou 4 anos. Não, quando você se prepara para carreiras fiscais, a sua chance de aprovação, ela cresce, as chances crescem exponencialmente. Sim. Né? Porque você tem concursos em âmbito federal, estadual, municipal, então as chances de aprovação são maiores. E aí, como os editais são 80%, 90% semelhantes, então aquele aluno que está preparado e que domina as matérias que são corriqueiras, né, para carreiras fiscais, as chances de aprovação são bastante altas.
Cassiano, conta um pouquinho aí pro pessoal. Eu imagino que você tenha tido, assim como eu tive, que você tenha cometido erros, você tenha cometido acertos, né? Conta um pouquinho pro pessoal como é que você se preparou e, de preferência, o mais importante, dá uma palhinha explicando o que é que você faria hoje se você estivesse iniciando sua preparação para um concurso público dessa natureza. Acho que o primeiro ponto, professor, é planejamento. Assim, as cabeçadas que eu dei durante todo o meu período de estudo basicamente se deram por falta de planejamento. Eu não sabia em que pé do estudo que eu estava, eu não sabia em que ponto gostaria de chegar. Eu estudava aleatoriamente, não tinha uma definição eu não tinha uma tática de estudo. E aí, depois de algumas cabeçadas, outro problema era foco também. Eu tinha definido que eu queria ser auditor fiscal, mas aí saiu um edital para a carreira do judiciário. Lá ia eu para a carreira do judiciário. Saía do INSS, ia para o INSS. Então, essa falta de foco me fez perder alguns meses de estudo, que eu poderia ter ganhado estudando de maneira mais focada na carreira fiscal. Sorte que percebi isso a tempo, consegui ajustar os meus planejamentos de estudo, mas hoje, com toda a certeza, o que eu faria de diferente, a dica que eu dou pro pessoal é planejamento e foco. Se você tem um planejamento, você tem possibilidades de gastar energia com aquilo que de fato é necessário, que é estudar. Você tem um planejamento muito bem feito, tem foco e conta com bons materiais. Isso é de extrema importância. Você gasta a sua energia estudando, que é isso que você precisa. E estudar muito, né? Porque você tem muitas matérias para estudar, você tem um nível de exigência dessas matérias bastante elevado. Então, com uma pessoa focada e com um planejamento bem feito, eu acho que ela consegue gastar energia naquilo que ela precisa. Sabe, Cassiano, eu estou em dívida com os meus alunos já, acho que há anos. Eu sempre falo que eu vou fazer um vídeo explicando como se programar, como montar esse planejamento de estudo, né? Mas eu estou me propondo que agora, nesse fim de ano, nós estamos gravando esse vídeo agora em novembro de 2017, eu estou me propondo que agora, nesse fim de ano, eu vou enfim gravar esse vídeo, explicar para o pessoal. Eu pretendo começar explicando justamente esse ponto que você disse agora, que é muito importante você focar, você decidir, é isso que eu quero. Eu quero concurso, por exemplo, de auditor fiscal. Eu sou atirador de sniper. Você já jogou Counter-Strike, né? Sim. O atirador de sniper, é uma espingarda que tem uma luneta, o sujeito fica olhando pela luneta até o alvo dele passar e ele pimba. Esse é o caminho. O caminho é você se preparar com antecedência. É muito difícil passar no concurso dessa categoria estudando de última hora. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, né, Cassiano? Sim. A gente sabe que os alunos aprovados, via de regra, já estão preparados quando o edital é publicado. Sim. Né? E depois do edital publicado, o que é que você faz? Você faz realmente aquela verificação do que falta. Né? Você vai aparando as arestas. Uma matéria nova que entrou, um tópico diferente. Um tópico que você não esperava, que você não estudou, que você não está preparado naquele tempo. Né? Eu vou tentar fazer esse vídeo, inclusive, se você quiser me ajudar nisso. Né? E eu gostaria, além desse convite, eu gostaria de fazer mais um convite pro Cassiano, para que ele se transforme em professor Cassiano, professor de contabilidade aqui do Passeio Fiscal. Né? Diria para você que dentre os meus colegas auditores hoje, eu acho que o Cassiano é o que tem melhores condições para criar um bom curso, seja curso em vídeo, seja um curso em PDF. Então, queria dizer que as portas estão abertas, Cassiano, para você ser o nosso professor de contabilidade. E caso você aceite, eu tenho certeza de que a gente vai se engrandecer muito, o nosso time, nossa equipe vai
se engrandecer demais. Que bom, fico feliz, professor. Tá? E isso me deixaria bastante honrado. Vocês viram que ele não falou se aceita ou não, né? Ele não falou se aceita ou não. Mas isso me deixaria muito honrado porque eu não sei se a gente comentou, mas eu sou ex-aluno do PACE. E eu sei da qualidade do curso. Né? Aliás, eu lembro das perguntas do Cassiano durante o curso. Não, geralmente eu saía do PDF, via o vídeo, depois do vídeo já ia pro fórum para metralhar de questões. E engraçado que durante a prova, foi uma prova super tensa de 2014. Eu me lembrava de algumas discussões que a gente teve, porque isso de fato me auxiliaram nessa prova. Na prova de legislação, quem fez viu que a prova não foi para brincadeira. Não foi brincadeira. E aí eu me lembrava das discussões. Assim, quem viveu essa fase dos estudos pré-aprovação sabe que tudo faz diferença. E um professor bem preparado que responde questionamentos, te direciona, fala que você não vai por esse caminho, sabe? Não gasta tempo com isso. E que em alguns casos até fala para o aluno, deixa disso, isso não vai cair, né? Eu me lembro, em alguns momentos, fala que você não vai por esse caminho. Foca nisso aqui exatamente. E não briga com a legislação. No meu caso, como professor de legislação, às vezes eu tenho que falar isso para o aluno. O aluno vem me perguntar, mas professor, isso não é inconstitucional? Cara, não briga com a legislação. Se for, depois que você for aprovado, você briga. Depois a gente resolve. Depois a gente tenta tirar isso da legislação. Mas em relação ao convite, eu aceito. Aceito. Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. E eu espero total. Eu tenho certeza que você vai fazer parte do grupo com a qualidade necessária. Ganhamos um centroavante, hein? Tá certo? Muito obrigado, Cassiano. Eu que agradeço. Obrigado pela visita, obrigado pela conversa. Obrigado. E que você saiba que você é sempre muito bem-vindo. E passo a ocupar a nossa camisa 9, hein? Tá certo? Pô, responsabilidade. Muito obrigado. E um grande abraço para todos. Olha, quem quiser, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Cassiano, né? Pode ficar à vontade. Seja uma pergunta, pode ser uma pergunta de preparação, de seu histórico. Sim. De repente até uma pergunta de contabilidade, né? Já para começar a crescer. Se quiser pode mandar um e-mail para a coordenação do site. Enquanto o curso dele não estiver no ar, não estiver publicado, a gente manda para o Cassiano e ele certamente vai responder com carinho. Com certeza. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais.